Dixit é um jogo de dedução e adivinhação. A preparação do jogo é muito simples. Cada jogador escolhe a sua cor, certo? Então aqui nós vamos simular uma partida para 4 jogadores, então nós temos o azul, o amarelo, o verde e o branco. Além disso, cada jogador recebe uma quantidade de cartelinhas da sua cor, de acordo com o número de jogadores. Como estão jogando uma partida de 4 jogadores, cada um recebeu a cartelinha de 1, 2, 3 e 4, cada jogador. Além disso, se distribui 6 cartas para cada jogador. Então, todo mundo tem aqui suas 6 cartas. A partida se dá da seguinte maneira. Em cada rodada, cada um dos jogadores será o narrador. Então, vamos supor que a gente começa pelo amarelo, depois o azul, o verde e o branco. O que o narrador deve fazer? O narrador vai fazer o seguinte. Ele vai pegar as suas cartas, secretamente, vai olhar e vai escolher uma delas e vai fazer uma dica. Essa dica pode ser uma frase, um som, uma palavra. O objetivo dele é que os outros jogadores adivinhem a sua carta, mas não todos. Não pode acontecer de todos os jogadores adivinharem. Então tem que ser uma pista que dê uma dica, mas ela não pode ser muito objetiva nem muito vaga. Então vamos supor que o narrador escolhe essa carta e fale a palavra rivalidade. Ele vai pegar, vai separar a carta, certo? E os outros jogadores vão fazer o mesmo. Vão olhar as suas cartas, certo? E vão escolher uma carta que achem que tem a ver com rivalidade. Vamos dizer que esse jogador escolheu essa carta, esse jogador escolheu esta e esse jogador escolheu esta. O que o narrador vai fazer? Ele vai recolher as cartas, nesse caso as 4. Vai embaralhar as cartas e vai distribuí-las na mesa. Bom, agora entra a fase de votação. Cada jogador deve votar numa carta. Bom, nós sabemos que essa é a carta do narrador, mas os outros jogadores não sabem. Obviamente vão votar os jogadores que não são os narradores, nesse caso o azul, o verde e o branco. O que acontece? Vamos dizer que essa é a carta 1, 2, 3 e 4. Secretamente, cada jogador escolhe uma das fichas. Vamos dizer que o jogador acha que a carta correta é a 3. Ele vai esconder aqui. Os outros jogadores também fazem suas escolhas. Vamos dizer que esse aqui pegou essa e esse aqui pegou essa. Após isso, simultaneamente, eles revelam suas opções. Nesse caso, tivemos um que escolheu a 4 e 2 que escolheu a 3. Após isso, se faz a contagem da pontuação, certo? E se faz o quê? Se devolvem as fichinhas, essas cartas são descartadas e cada jogador recebe uma nova carta da pilha de compras. E assim se dá o próximo turno, sendo o narrador o azul e assim por diante. O jogo vai assim até que seja comprada a última carta da pilha de compras. Nesse momento o jogo se encerra e se vê quem teve a maior pontuação. A pontuação do jogo é muito simples. Existem 2 casos em que todos marcam 2 pontos e o narrador não marca nenhum. Quando é que isso acontece? O primeiro caso é o seguinte. Vamos supor que essa carta era a carta do narrador, como no exemplo anterior, e o narrador era o amarelo. Vamos supor que todos os jogadores votaram na carta do narrador. Bom, como o narrador deu uma dica muito óbvia, provavelmente, e todos votaram nela, o que acontece? Todo mundo ganha 2 pontos, menos o narrador. Então, nesse caso, todos os coelhinhos andariam 2 casinhas, só o narrador que não. Outro caso que a pontuação se daria assim, é se acontecesse algo um pouco diferente, vamos dizer assim. Por exemplo, ao invés de todos votarem no narrador, nenhum votou na carta do narrador. Vamos supor que 2 votaram aqui e um outro jogador votou aqui. Novamente, ninguém votou na carta do narrador. Com isso, todo mundo anda 2 e o coelhinho do narrador não anda nenhum. Mas vamos supor agora que pelo menos um votou na carta do narrador. Vamos supor que o branco aqui, ó, ele votou na carta do narrador. Muito bem. O que acontece? Nesse caso, o narrador ganha 3 pontos. Certo? Vamos voltar aqui. O narrador ganha 3 pontos. O branco que acertou também ganha 3 pontos. Além disso, vamos supor que essa aqui era a carta do azul. Como o verde votou na carta do azul, o azul ganha 1 ponto para cada voto na sua carta. Então ele vai andar 1.
E vamos supor que essa aqui era a carta do branco. Como o azul voltou na carta do branco, além dos 3 pontos por ter acertado, ele ganha mais 1 ponto por ter recebido esse voto. Então, nesse caso, o branco faria 4 pontos. Em resumo, para cada vez que votarem na sua carta, você ganha 1 ponto extra, nesse caso. A variação de terços jogadores muda algumas coisas na regra. A primeira coisa que muda é que, ao invés de termos 6 cartas na mão, cada jogador vai ter 7 cartas, como esse aqui. Além disso, depois que o narrador escolheu sua carta, os outros jogadores devem dar ao narrador 2 cartas, ao invés de uma. Então, cada jogador vai dar uma, o narrador vai embaralhar, e nós teremos 5 cartas abertas na mesa. Obviamente, cada jogador deve receber até a cartelinha número 5. Na pontuação, a única modificação é o seguinte. Se um jogador, vamos dizer que essa aqui é a carta do narrador, se apenas um jogador acertar a carta do narrador, os dois ganham 4 pontos e o resto da pontuação